Olá, como sair de uma crise? Eu sou Sandrine Bilardi e eu te ajudo a ter uma vida mais leve, mais equilibrada, reformulando alguns fatos da sua vida. Então, como sair de uma crise? E o que é uma crise? Tem um ideograma chinês, tem até controvérsia, que a palavra crise também, além de ser só um alerta, um perigo, também represente oportunidades. Então, a crise seria uma oportunidade? Com certeza é uma fase de mudança. Todo mundo que passa por uma crise é mostrado um caminho de mudança irreversível. A gente tem que realmente mudar. Então, quando a gente entra numa suposta crise, a gente pode ou estar no perigo e se deixar levar por uma crise, ou ao contrário, a gente pega essa crise, ressignifica, entenda e vai para um novo caminho. É como se a gente estivesse no mar, numa onda. Ou a gente se afunda, ou a gente surfe em cima da onda até chegar na praia. Faz sentido para você? Eu vou contar uma historinha. Era uma vez um homem, toda manhã, ao acordar, ele levantava, abria a porta, empurrava uma pedra enorme na frente da porta e fechava a porta e continuava seu dia. Ele tinha essa recomendação do divino. E todo dia acordava, levantava, abria a porta, empurrava essa pedra enorme, fechava a porta e começava o dia. Só que um dia, quando ele abriu a porta, empurrava a pedra, do lado da pedra tinha um diabozinho do lado. Por que você empurra a pedra? Aí o homem, veja, essa pedra, ela não mexe nem um centímetro. Por que você está empurrando essa pedra? O homem ficou quieto, fechou a porta, continuou seu dia. Só que à noite, ao dormir, ele ficou o dia todo pensando nessa voz desse diabo contando, mas por que empurrar essa pedra que nem se mexia um centímetro? Então, à noite, ele conversou com Deus, com o divino dele. Deus, por que eu tenho que empurrar essa pedra que nem mexeu um centímetro? E Deus respondeu, quem te falou que precisava mexer um centímetro? Olha para os seus braços. E o homem começou a olhar os braços e ele descobriu braços fortes, definidos, prontos para a sua caminhada a seguir. E aí dormiu. E de manhã acordou, levantou, abriu a porta, empurrou a pedra, fechou a porta e continuou seu caminho sem essa vozinha que ele tinha ouvido. Gostaram dessa história? Então, mais ou menos é isso. A gente tem fatos que acontecem na nossa vida e eles ficam guardados conscientemente ou inconscientemente e a gente tem um significado com eles. É como se esse diabinho falasse com a gente. E a gente fica carregando esse significado meses, anos, talvez quase uma vida inteira nos atrapalhando. E eu vejo muitas clientes aí nas minhas terapias, onde chega com fatos, às vezes, bem difíceis, bem problemáticos, mas quando a gente enxerga de outra maneira, aí a cliente fica em paz e bem leve. Eu vou dar um exemplo pessoal. Algumas semanas atrás foi o Dia das Mães lá na França. Quem não sabe, eu sou francesa, meu pai mora lá. Então, conversando com ele, na segunda-feira, ele falou, ontem foi o Dia das Mães, eu pensei muito na tua mãe. Ela foi realmente uma mãe maravilhosa para você e seu irmão. Falei para ele que concordei tudo. Concordei, mas 5 anos atrás talvez eu não ia concordar.
10 anos atrás, menos ainda. E talvez para o meu irmão, nada de concordância. Quando eu descobri essa ferramenta, as constelações, eu pude ressignificar alguns fatos que aconteceram na minha vida em relação com minha mãe. Então, hoje, eu posso contar uma história diferente da minha mãe de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, eu falo da minha mãe com muito carinho, muito respeito, muito orgulho da minha mãe, que há 15 anos, com certeza, não ia falar igual. Então, percebe que os fatos, dependendo se você encontrou esse diabozinho aí ou não, falando no seu ouvido, como esse fato chegou para você, isso é realmente um peso que você carrega. E quando você ressignifica, tem um outro significado, a vida realmente fica muito mais leve e a gente tem uma paz profunda, mas realmente uma paz profunda dentro da gente. Então me fala, você está num momento de crise? Você percebe que tem alguns fatos da sua vida que você tem um significado pesado, que você não consegue engolir, ou que tem uma vozinha aí que não te deixa tranquila, e que te bloqueia, na verdade, para o seu caminhar? Porque às vezes esses fatos e os nossos significados mais tristes, mais pesados, mais complicados, nos bloqueiam para olhar para frente, para o nosso futuro, para ter uma vida próspera, feliz. Então, percebe, você tem algum fato que te incomoda? Você está num momento de crise, de dificuldade? Então pensa, quais são as suas recordações, suas lembranças de alguma história sua? Eu te convido a essa reflexão. E não fica sozinha se você não souber como começar. Procura um profissional, um terapeuta, o que for da sua confiança para ressignificar esses fatos. Se você quiser conversar sobre isso, vou deixar meu WhatsApp. Vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo. Ótimo dia, ótima noite. Até breve.